A satisfação que encontro ao tê-lo na minha frente, necessitando de meu dinheiro, o mesmo dinheiro que o senhor desprezou desde sempre, já me basta. Agora está claro que precisa de mim, e o senhor não pode imaginar como isso me deixa feliz. Venha, vamos, diga que precisa do meu dinheiro. Lembra que me chamava de cachorro? Fosse eu vingativo, eu lhe perguntaria: será possível que um cachorro empreste 3.000 ducados a qualquer um? E aí vem a resposta. Satisfaz humilhar-me antes de emprestar-me dinheiro? É isso, Shylock? É isso? Né? Shylock entrincheirou-se atrás de um sorriso ainda maior. A luz perversa de um ódio muito antigo e profundo espalhou-se vagarosamente pelo rosto enrugado de Shylock. Satisfação. Lá na frente na obra, O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, encontramos também uma fala. Bem sei o que os senhores, bem como outros tantos nesta cidade, pensam e fazem algo parecido. Aos seus olhos, somos a escória do mundo. Os seus religiosos nos culpam pela morte do fundador de sua religião. Aqui, uma intriga profunda entre o cristão Antônio e o outro cristão Bassânio, né, entre uma sociedade cristã, pode-se dizer, e a emergência do judeu Shylock, né? O judeu Shylock que vai estar aí personificando a vilania shakespeariana na obra O Mercador de Veneza, né? E a questão que a gente deve suscitar é sobre esse ódio profundo aqui relatado por William Shakespeare, né? Suscitou um ódio antigo, muito antigo. Pois bem, né? Que ódio é esse, né? A luz perversa de um ódio muito antigo e profundo espalhou-se vagarosamente pelo rosto enrugado de Shylock. Bom, Shylock personifica já o que ao tempo do Shakespeare era evidente e que é tratado também na obra Genealogia da Moral do Friedrich Nietzsche, né, como para quem tem olhos da história afastados o suficiente para ver 2000 anos de história, né, a mudança radical da posição de escravo para senhor, que ocorrida pelos judeus desde o final da Idade Média até o início da Era Moderna, até os dias de hoje, pode-se dizer, né, em que os judeus conseguiram sair de uma posição extremamente ingrata em que eram escravizados por inúmeros povos, desde a diáspora, né? Foram escravizados por inúmeros povos e tiveram que lançar a mão, um vídeo aqui que eu recomendo, né? O secularismo universalizante, né? Ou secularismo universal, tiveram que lançar a mão de um método inteligente para sair da posição de escravo a senhor. E esse método perpassa identificar de forma independente da cultura ao qual eles estejam inseridos como agradar, né? Como ser útil, como favorecer o outro. E foi através disso que se construiu, de forma universal, né? Era preciso que isso fosse, digamos, um método. Então, um método que pudesse ser aplicado, como eles estavam, digamos, inseridos em inúmeras culturas, que fosse aplicado a diferentes culturas. Então, logo, dali nasce ideias como o comércio, né? Onde o renascimento comercial, que é tema central da obra O Mercador de Veneza, e também, por que não afirmar aí a ciência também? A ciência carece de um método que seja universal. Tanto a ciência quanto o comércio derivam justamente desse pensamento universal de fundo judaico. Por que logo o povo judaico? Né? Essa seria a pergunta, né? Bom, o povo judaico, como disse, né, uma vez que teve que abandonar a sua própria terra, passar pela diáspora e ser escravizado por vários outros povos, ele se viu ali inserido em inúmeros contextos culturais distintos, inúmeras religiões distintas, e para sair da condição de escravo ou de camponês, ou enfim, eles tiveram que pensar em maneiras de serem úteis indistintamente, qualquer que fosse a cultura. O renascimento comercial está muito associado à formação aí de burgos que, digamos, foram decorrência de muitos pequenos comerciantes que se dispunham aí a sair do campo para cruzar longas distâncias em direção ao Oriente, trazer especiarias, formação de burgos.
E a construção do Mercador de Veneza, na obra do Mercador de Veneza, a obra do Shakespeare, né, ela coloca o Shylock, a figura do judeu que enriqueceu, como um vilão, né, como alguém que guarda um enorme ressentimento. Mas há, pelo menos no meu entendimento, na minha interpretação, uma pouca preocupação por parte do Shakespeare em tentar trazer os fundamentos desse ressentimento. Porque a maneira como é posta o pensamento pragmático comercial do Shylock, ele ofende, sem dúvida, assim como todo o judaísmo ofendeu muito, o judaísmo não, o secularismo judaico, né, no Ocidente ofendeu muito inúmeras sociedades, né, por conta do pragmatismo excessivo, né? Simplesmente se pautou no método que fosse sanar, solucionar, agradar. E no mundo do comercial, esse método ele se pauta por meio da desconfiança e da mesquinhez. Sim, é preciso você ter uma certa... não há uma sujeição absoluta. O que há é toma lá, dá cá. Então, eu te agrado aqui, você me agrada lá. Então, você me dá dinheiro. Eu te ofereço um produto, você me dá dinheiro. E com o objetivo de acumulação. Então, logo isso ofendia o ideal cristão, que era um ideal mais elevado no sentido dos meios de indução da ação humana, né? A gente tem 3 meios de indução da ação humana. Um é a força, que é o mais primitivo dos meios, né? O segundo, um nível um pouco mais civilizado, que são as trocas, justamente o método pelo qual os judeus conseguiram aí de forma pragmática se reerguer e sair da condição de escravos para senhores, fazendo trocas comerciais, porém preservando que a sua mesquinhez, o seu objetivo é acumulativo, né? A ideia do só o que interessa é o que é útil. E existe aí o meio mais elevado de todos, que é o desinteressado, abnegado, que se faz os meios de ação por puro convencimento, né? O cristianismo, ele em grande medida apostava nessa tecla do convencimento, apostava que as pessoas iriam fazer as coisas de forma genuína, desinteressada, abnegada, e com isso criar um elo em torno dessas sociedades. Esse tipo de pensamento, digamos, tanto quanto nobre, é personificado sobretudo na figura do Antônio, né, nessa obra, né? O Antônio é alguém que vai ajudar o amigo Bassânio, né, de forma desinteressada. Ele emprestava não a juros, inclusive como o cristianismo originalmente, na forma do catolicismo, né, prescrevia, né, condenava a usura. E o Antônio fazia isso, ele emprestava dinheiro não a juros para as pessoas, né, por uma questão de elo, né, de identificação com as pessoas, né, uma questão de confiança, né. E, obviamente, isso impactava a renda do Shylock, que era um usurário, né? E precisava ali estar emprestando dinheiro a juros, né? Quem queira preferir pegar com o Shylock a pegar sem juros nenhum com o amigo Antônio, né? E, enfim, eu não preciso contar aqui a história toda, eu espero, obviamente, que você leia O Mercador de Veneza, uma obra interessantíssima, mas o que talvez o Shakespeare tenha negligenciado, porque a princípio contado dessa forma, né? A gente vê o ideal cristão, que como de fato é um ideal mais nobre, enquanto ideal, né? O ideal de você fazer as coisas de forma desinteressada, abnegada, tá ali para um irmão, né? Porém, o que talvez seja negligenciado em termos de componente histórico é que o que existia, sobretudo para os judeus, não era o método de favorecer eles de forma abnegada. Ao contrário, os judeus eram, digamos, postos à margem das suas respectivas sociedades, porque eram, de fato, ali quase que invasores, eram estrangeiros, né, indesejados por circunstâncias históricas, estavam ali, muitas das vezes, quando não propriamente escravizados, eram povos largados, resquício da escravidão. Então, imigrantes judeus que tinham que se virar e que não eram, digamos, totalmente bem recebidos, bem aceitos. E isso, digamos, ficava ainda mais discrepante a partir do momento em que a igreja prescrevia ideais elevados e enquanto os judeus tentavam, de forma pragmática, acumular e sobreviver, né, vindo de um resquício de escravidão. Então talvez seja
esse passado histórico que esteja um pouco negligenciado no Mercador de Veneza, porque de fato sim, o Shakespeare ele aponta que há um ressentimento muito antigo. E o Shakespeare mais adiante ele vai dar um pouco como base desse ressentimento o fato de que, algo que também acontece muito nos tempos de hoje, né, de que os judeus são apontados como os culpados pela morte do Deus cristão, né, pela crucificação. Só que claramente essa é uma justificativa que despreza as questões históricas, né? Uma justificativa teológica e, digamos, um tanto quanto esdrúxula, porque a verdade é que quem crucifica Jesus Cristo não são os judeus, mas é a humanidade, né? É a humanidade como um todo. Todos nós participamos da crucificação de Jesus Cristo. É tolo se excluir disso, né? Apontar Judas como culpado ou os judeus, enfim. Mas isso vai ser apontado, digamos, sobretudo por antissemitas, né? Pessoas que têm aí uma vontade de guardar um ressentimento em relação aos judeus. É o contrário, né? Quando, na verdade, o ressentimento judaico para com os cristãos advém, sim, aí sim, do fato de que eles sempre foram muito mal recebidos onde estiveram, sobretudo porque saíram da condição de escravidão para tentar entrar numa condição de acumulação. E essa condição de acumulação gera inequivocamente um comportamento que necessariamente de forma defensiva precisa ser mesquinho. A mesquinha o ser humano, né? O ser humano passa a só fazer as coisas movidos a interesse próprio. É incapaz de dar um único passo de forma nobre, né? Soberba, de chegar e abnegadamente, como o Antônio cristão fazia com os outros, de tomar condutas e posturas de forma abnegada, desinteressada, tal qual prescrevia o cristianismo. Porém, é importante entender o contexto histórico, né, de que o Ocidente não tratava os judeus dessa forma abnegada e disposta a ajudá-los. Pelo contrário, eles herdaram um passado de escravidão e conseguiram dar a volta por cima graças à mesquinhez que é condenada a posteriori pelo cristianismo, né? Então, graças a essa mesquinhez que os judeus conseguiram sobreviver. E o ressentimento que o Shylock guarda dos cristãos, e sobretudo do Antônio, né, é de ele ser moralmente condenado por fazer o que faz para sobreviver, quando, na verdade, se não fizesse, ele seria escravo, né, ou estaria passando fome, não seria abraçado e receberia a sopa dos cristãos. Pois cristão ele não era, né, ainda tinha isso, essa divergência cultural e teológica que o povo guarda em relação ao outro. Então, teoricamente, né, uma postura genuinamente abnegada ajudaria o outro, independente da religião do outro, independente da cultura do outro, da crença do outro, mas não era bem assim que aconteceu ao longo dos séculos em relação aos judeus. Então, por isso há um enorme ressentimento, além do que o meio de vida do Shylock, que é um meio que se lança mão de expedientes que são profundamente pragmáticos e, portanto, apegados à mesquinhez humana dos interesses da troca, era um meio de vida que se sentia plenamente ameaçado a partir do momento que as pessoas estavam ali, os cristãos estavam ali entre si se ajudando mutuamente de forma desinteressada. O interessante também desse ponto dessa discussão filosófica em relação a esses dois meios de ação, né, quando você elimina aqui a força da escravidão que o Ocidente exerceu durante muitos séculos sobre os judeus e evolui para as trocas, né, em que, apesar de ser superior ao uso da força, ela ainda é mesquinha o homem por ser uma conduta mediada por interesse, né, ela se contrapõe em relação à forma mais elevada, que é a abnegação. E essa abnegação desinteressada de agir sem interesse, ela de uma forma contundente impacta, sim, a maneira de agir de forma trocada. O que eu quero dizer é que quanto mais as pessoas conseguem ascender e evoluir, enobrecer a sua maneira de agir, mais o método anterior vai sendo impactado. Então, à medida que as trocas se tornam hegemônicas, a força é impactada e diminui de importância, né, o uso da força. E à medida em que agir de forma colaborativa e desinteressada também cresce e ascende numa sociedade por meio do elo de confiança que as pessoas têm umas nas outras, também a forma de agir mediado por interesse é impactado e diminui a lucratividade, que é o que aconteceu com o Shylock, e o Shylock se sentia ressentido ainda mais em relação aos cristãos. Então é isso. Espero aí que essa análise tenha sido proveitosa de alguma forma, né? Recomendo a leitura.
Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!